Boa noite, investidores. Hoje eu estou aqui com meu querido doutor Arilton Teixeira, nosso economista-chefe. A gente vai falar um pouquinho, né, Arilton, de como foi a semana e como é o último dia da semana, o último dia do mês. A gente vai puxar um pouquinho para relembrar como que foi esse mês. Um mês aí com temporada de balanços lá fora. Essa semana lá o S&P a gente teve uma leve queda, né, de aproximadamente 0,07, Nasdaq também uma queda leve de aproximadamente 0,30. Me fala um pouquinho como que foi essa semana. Bom, boa noite a todos, boa noite, Ana. Essa semana nós tivemos alguns números aí que foram importantes. Vamos começar com a China, que tem importância grande para o Brasil. A China é uma economia que está esse ano aí com expectativa de queda de crescimento e os números que saíram, que são os PMI, são os índices, vieram confirmando isso aí. Tá? Todos os dois caíram, o PMI de manufatura e o de serviço caíram. Sendo que o PMI de manufatura está já no setor, indicando contração do setor, que ele está abaixo de 50. Esse é o primeiro número, isso é importante para o Brasil. O segundo número que saiu hoje foi o PCE, que é a medida de inflação que o Fed segue. Qual a boa notícia? Parou de subir. Nos últimos meses eles estavam todos subindo e muito forte. Parou de subir. A notícia ruim é que os setores que estavam pressionando vieram ainda muito forte, continuando pressionando a inflação. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse sinalizador é o seguinte, junto com números anteriores mostrando uma perda de ritmo, eles deu alguma perspectiva, o mercado melhorou a expectativa. Então, com isso aí, como você falou, veja só, as bolsas que estavam sofrendo bastante, conseguiram ter uma pequena reação hoje no final do dia com esses números. E o Brasil? Bom, o Brasil é o seguinte, os números que saíram, o IPCA 15 de maio, ele demonstra ainda que o IPCA, a queda dele foi muito pequena, né? Então mostra com a estabilização da inflação em patamar elevado, esse é o lado ruim. Mas o que machucou mesmo, saíram os números aí das contas públicas. Esses são números ruins. Por quê? Mais uma vez o déficit público continua aumentando e vem acima do esperado. Isso é sinalização de que, a despeito do aumento da receita, de novo, o governo está com o gasto correndo mais rápido. E isso significa o quê? Que o déficit está aumentando, que a dívida está aumentando. Esses são números ruins e aí prejudica. Isso prejudica tanto que, por exemplo, o CAGED, que vem um número aí mostrando uma criação de emprego sempre forte, ele perde impacto nos preços. Quando você tem uma economia que o desemprego está caindo e a criação de emprego está forte, o que está acontecendo? A massa salarial está expandindo. Isso é uma sinalização boa para o setor de serviço. E aí você devia ter uma reação. Mas a preocupação com o setor público, que é o que a gente chama sempre aqui de risco fiscal, acabou fazendo o quê? O dólar aumenta e a bolsa ela se descolou lá de fora. O CAGED, como você falou, foram praticamente 220 mil postos de empregos criados nesse mês, e aí a gente vê esse crescimento, essa aceleração, né, querendo ou não, a gente faz mais dinheiro movimentar na economia, que é o que traz talvez um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais de preocupação com a nossa inflação, que ela veio em linha esse mês, né, ela veio a 0,44, estava esperado 0,46, 49, e aí ela veio em linha, só que a gente tem que ficar de olho, porque querendo ou não, a gente está em um cenário de estamos reduzindo a taxa de juros, considerando que a gente tem uma inflação controlada. E se a inflação ela vem diferente, a gente já fica um pouco mais receoso, né? Olha, esse momento é o seguinte, a taxa de desemprego caiu de 7,9 para 7,5. Era esperado uma queda para 7,7. Isso mostra com a economia forte. Então, no momento, esse 7,5 já tem alguns economistas dizendo, olha, esse desemprego está baixo. E aí começa a perder assim, aquela gordura do mercado assim, que permite gerar emprego sem gerar inflação. Por que gerar emprego e gerar inflação? É mais ou menos assim, quando você tem excesso de demanda por trabalho, os salários começam a subir assim, além da produtividade e aí pode gerar pressão inflacionária. Eu acho que ainda não estamos nesse momento, mas de fato o desemprego que está começando a ficar baixo. Tem que lembrar que o desemprego no Brasil, em geral, ele nunca vai ficar tão baixo quanto os Estados Unidos por questões institucionais nossas aqui. Mas é uma situação boa, mas infelizmente a Bolsa não conseguiu reagir. E aí eu vou aproveitar aqui esse gancho aqui para a gente pensar por que a Bolsa brasileira não consegue reagir se o ambiente é bom. Foi um mês doído para a Bolsa, né? Lá. Por quê? Então, assim, eu vou chamar a atenção para 3 momentos. Então, o primeiro foi a reunião do Fed, que manteve os juros constantes. Foi no primeiro dia desse mês, 1º de maio, era feriado aqui.
manteve os juros, mas sinalizou que ele vai começar um afrouxo monetário. Tem uma coisa que chama QT, Quantitative Tightening, e eles reduziram esse ritmo com que estavam apertando a oferta de moeda. Isso deu um impacto positivo no mercado. O mercado reagiu bem. Se você olhar a bolsa lá americana, se você subiu quase 5% esse mês, o S&P, Nasdaq também teve um aumento expressivo, muito também pressionado pelas techs, a gente teve resultado de balanço, uma temporada muito positiva, né? Pressionada, concentrada em alguns setores, algumas empresas, mas foi um resultado bom. Aí você casou as duas coisas. Primeiro, foi essa perspectiva de reduzir o aperto monetário do FED com os bons resultados das empresas. Nós começamos a subir. Aí começou a mudar aqui no Brasil. Dia 8, uma semana exatamente depois, veio a reunião do Copom. Qual é o problema que teve? Foi a divisão 5-4. Sim. 5 votaram por redução dos juros de 0,25 e 4 votaram por 0,5. Uma disputa acirrada. O problema não é ser acirrada, o problema é que ela vem exatamente em linha. Os 5 que votaram por 0,25 eram do governo Bolsonaro, indicado pelo governo Bolsonaro. Os 4 são do governo Lula. Como esses 5 vão mudar agora, porque o presidente do Banco Central vai ser substituído por lei, né? Sim. Qual é a perspectiva? Que agora o Banco Central vai ser bem mais tolerante com a inflação. E talvez até tolerante com as pressões políticas. Aí preocupou o mercado. Começou a azedar ali. A partir dali, o que nós tivemos? Eu acho que a principal notícia foi o depoimento do ministro da Fazenda na Câmara. Por que esse foi um ponto ruim e piorou o cenário aqui dentro? Porque o ministro declarou que a meta de inflação ela é fora de propósito. Quem fixou a meta de inflação foi ele. Depois ele declara que as contas públicas estão em excelentes condições. Só para nós termos ideia. De déficit. Os déficits brasileiros hoje, acumulados em 12 meses, estão no padrão do governo Dilma, que gerou aquela crise que a gente não gosta nem de lembrar. Então, esses foram sintomas ruins. Aí veio a pedra, né, a cereja do bolo, que foi a demissão da presidente da Petrobras. Por que isso pode gera expectativa ruim? Parece que o governo quer colocar numa empresa da importância do tamanho da Petrobras alguém que está alinhado com objetivos políticos. Ora, o objetivo da Petrobras é produzir gasolina, produzir energia, combustíveis de excelente qualidade aos menores custos possíveis. Não deveríamos nos meter com questões políticas. Juntou isso e aí eu passo para você aí. O que aconteceu com a nossa bolsa? A nossa bolsa descolou. Quanto que ela fechou aí? A gente teve uma bolsa com uma queda aí aproximada de 3% nesse mês, então justamente corroborando com esse ambiente um pouco mais estressado, de um pouco mais de preocupação fiscal, e isso, querendo ou não, pressiona o dólar, porque a gente tem uma taxa de juros lá fora alta, com uma inflação ali começando a dar uma controlada, a gente aqui nessa situação ainda com um pouco de incerteza, então a gente teve uma bolsa sentindo bastante, menos 3%, então é um número que a gente sente bastante impacto, e aí a gente, você falou ali da Petrobras, ela tem uma grande representatividade na bolsa, então qualquer tipo de movimento ali, a gente também sentiu um pouco a Vale, então várias empresas que a gente tem um grande peso, uma grande representatividade sentiram. Então foi um mês um pouco doído aqui para os nossos mercados, vamos ver como que se comporta aí, tanto a taxa de juros no próximo mês, quanto inflação e as ações na Bolsa. Vamos esperar aí, né? Já estamos chegando aí em junho, metade do ano já, né, Arilton? Vamos lá. Semana que vem nós temos dados bastante importantes também. Vamos lá. Semana que vem. Na terça-feira nós temos o PIB do Brasil do primeiro trimestre, que vai ser importante aí, em particular porque é o seguinte, o ano passado, um setor que puxou a economia foi a agropecuária. Esse ano, ele estava com problema devido aos eventos climáticos, que, obviamente, nas últimas semanas, eles pioraram bastante com as chuvas no Rio Grande do Sul. E aí nós vamos ver quão forte vai ser o impacto disso. O PIB deve crescer menos, né? Tem aí expectativa de crescimento marginal de 0,7. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado, no primeiro trimestre, o crescimento chegou em torno de 4. Então, isso aí já mostra que a agropecuária vem reduzindo o crescimento brasileiro. Bom, vamos lá. E depois disso, aí começa com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm número de vagas em aberto. Isso vai mostrar quão forte continua a economia americana. Está criando muito vagas ainda. Depois vem, na sexta-feira, os dois números mais importantes, que são o número de vagas criadas e o desemprego. De novo, se nós tivermos queda de desemprego, criação forte de empregos,
Isso é possível pressiona. mesmo. Mais uma vez, por quê? Porque o mercado começa a pensar, olha, vão subir os juros, ou os juros não vão cair, e aí a gente já conhece o impacto. A curva de juros abre e a renda variável, como Ela sempre, sente ainda ela mais. sente. E aí vai sentir lá fora, vai sentir aqui, porque o mercado, com essas sinergias e toda essa globalização, a gente sente muito, tudo que acontece lá fora, a gente sente aqui também. Bom, para as pessoas da Europa, ainda temos aí na quinta-feira, temos também uma decisão de juros do Banco Central Europeu, tá? O Banco Central sinalizou que a inflação lá está convergindo e que já é possível pensar aí numa queda dos juros. Hoje a inflação deles saíram, veio exatamente do mesmo nível que estava, ela veio tendo esperado, mas estável. E aí vamos ver como é que o Banco Central, se ele vai já se adiantar e fazer redução. Em geral, o Banco Central Europeu, ele é sempre um pouco mais rápido, mais dovish, como o mercado fala, né, do que o Fed. Então, é isso que nós vamos ver e pode também impactar particularmente aí a relação dólar-euro. É isso, vamos para mais uma semana, mais um mês iniciando aí, junho, força total. Obrigada mais uma vez, Arilton, um excelente final de semana, um excelente final de semana a todos, até. Obrigado, Ana. Bom final de semana a todos, até a semana que vem.